Vamos convidando todo mundo. Hoje vamos conversar com o Tiago Franco Freire. Ele que é fisioterapeuta com mais de 20 anos de prática clínica, acompanhando artistas, cantores e atletas olímpicos. Possui uma vasta experiência internacional em cursos e atividades profissionais em países como Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha. Ele é empresário, palestrante, escritor e expert em postura. Esse convidado vai trazer para a gente muito assunto, muito aprendizado sobre a nossa postura, que influencia em todos os sentidos. Vai muito além da dor, daquela dor lombar, vai muito além daquelas dores que a gente sente. Ele está ligado totalmente à sua postura. Tiago. Oi, Márcio, tudo bem? Fala, meu querido, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tá me vendo bem? Eu não tô te vendo. Ah, não tá me vendo? Será que eu fiz alguma coisa? Eu não tô te vendo. Mas assim, eu tô com outro celular aqui me dando suporte. E aí eu tô te vendo pelo outro celular, tá me dando suporte aqui. Pensei que eu tivesse feito alguma barbeiragem aqui. Não, tranquilo. É que no que eu tô utilizando, você não apareceu, mas tá tudo bem, sem bronca. Eu tô te vendo e eu estou me vendo aqui, então para mim tá tudo ok. Pronto, tá tudo certo. A gente já aconteceu isso com outros convidados. Infelizmente o Instagram, ele tem um bugzinho e tá tudo certo. Bom, vamos nessa. Eu fico muito feliz por estar te recebendo, Tiago. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando a gente tem procurado convidados realmente que tenham relevância. Nosso podcast ele não tem um nicho específico, mas a gente tem focado na utilidade pública, em levar informação para as pessoas, seja ela qual classe for, enfim, mas que queiram e que estão à procura de conhecimento sobre si mesmo, conhecimento do mundo, conhecimento espiritual, e nós te encontramos. Então foi muito bom saber que você, junto com a sua assessoria, quero mandar um abraço para a Carol, tá? Que nos atendeu prontamente e, enfim, esteve aí nesse período de contato nos ajudando para a gente chegar até aqui, tá? Muito obrigado. Márcio, eu que agradeço o convite. Que bom que deu certo. Obrigado a Carol aí por ter feito esse link aí entre nós. Parabéns pelo trabalho, acho que é muito importante. Quanto mais informações de qualidade a gente transmite às pessoas, com certeza mais qualidade de vida e saúde nós teremos aí na nossa sociedade. Eu estou aqui para ajudar e para contribuir no que eu puder, tá? Que bom. E antes da gente começar, pessoal, desse bate-papo, eu quero convidar todo mundo mais uma vez. Foi uma das coisas que eu pedi no início. Gente, compartilhe. É muito importante a gente compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente está pegando esse conhecimento e não está deixando dentro de uma bolinha, a gente está deixando essa bolha explodir e levar para outras pessoas, tá? Então compartilha essa live. Lembrando, essa live ela vai ficar no nosso canal no YouTube, então após esse momento, eu acredito que até segunda-feira já vai estar lá, tá disponível para todo mundo, quem não pôde estar aqui. Bom, eu iniciei a nossa live falando sobre o Tiago, que é um especialista, expert em postura, um profissional que está há mais de 20 anos no mercado. Eu falei, né, um pouco do currículo dele, mas, Tiago, eu quero iniciar nesse bate-papo entendendo um pouco de como foi o início, o porquê você decidiu fazer fisioterapia. Márcio, então, o meu ingresso na fisioterapia foi um pouco interessante, né? Meu pai é médico e eu desde sempre sabia que eu não queria fazer medicina porque, enfim, o trabalho que ele exercia ali enquanto médico, e eu já tinha esse contato, não me parecia me tocar de verdade. E eu tive a oportunidade de estudar música. Minha mãe teve essa felicidade, né, de permitir entregar aos filhos essa riqueza. E na música eu estudei
música clássica e na música se falava, quando a gente estudava, muito em postura, né? O nosso posicionamento ao tocar repercute muito na qualidade do som que a gente iria ali transmitir com o instrumento. E já desde então eu me interessei e me apaixonei pela relação do movimento, postura e como a gente consegue expressar isso no mundo. Uhum, E aí a sim. fisioterapia foi a profissão que conseguiu me oferecer essa possibilidade de trabalhar com essa paixão que é o movimento e a colocação da postura. Por isso a Que massa. fisioterapia. Uhum. E eu acompanhei e estou acompanhando parte do seu trabalho e vi que essa Obrigado. dedicação em relação à postura ligada à autoestima, ela está bem forte. E é interessante porque nós não costumamos ver isso dos demais profissionais. O que é que normalmente o profissional de fisioterapia ele faz e principalmente as pessoas que têm procurado o profissional é para resolver dores, É, enfim, em diversas dores. Mas aí você vem por um caminho diferente, um caminho, eu acho que é novo. Eu não sou da área, mas talvez seja novo, não sei. Explica um pouco mais. então, Márcio, esse caminho não é de todo novo. Talvez a inovação seja juntar muitas técnicas e ter um olhar mais refinado sobre a totalidade da saúde e a composição da postura. Uhum, Mas a grande importância veio da minha experiência clínica, né? Eu tenho 20 anos de clínica, felizmente muito bem sucedidos, atendo, né, muita gente, tenho muitos casos, muita variedade de pessoas com queixas diversas. E assim como você falou, num primeiro momento as pessoas vêm buscar um profissional como eu para se livrar de uma dor. Mas muitas uhum, pessoas me relatavam, sim, com muita felicidade e propriedade, a mudança que aquele tipo de terapia é, tinha transmitido para a vida delas, né? Uma mudança de qualidade de vida, uma mudança de estilo de vida e também uma mudança da autopercepção. E daí a gente fala da autoestima, né? Porque as pessoas se sentem mais seguras, as pessoas se sentem mais fortes, as pessoas se comunicam melhor se elas tiverem um contexto mecânico e postural mais favorável. sim, E isso foi se tornando tão comum no meu dia a dia que eu achei que eu tinha a obrigação de transmitir isso às pessoas e dizer, ó, é possível sim a gente mudar a vida, transformar a autoestima, a segurança através uhum, dessa colocação mecânica que é a postura. perfeito. E assim, eu entendo, não sou profissional da área, mas eu entendo que parte dessa ideia de melhorar a postura e automaticamente melhorar a autoestima, ele vem trazendo diversos benefícios, inclusive de redução de dores. Então, sem dúvida, quando você alinha a postura, quando você tem uma postura como eu chamo e gosto de chamar, mais elevada, você diminui as tensões musculares, você equilibra melhor as ações articulares e com isso as dores que advêm aí da tensão do dia a dia, elas vão se resolvendo. Um corpo com postura elevada é um corpo que tem mais equilíbrio de todos os sistemas. Aí a gente fala do sistema respiratório, do sistema digestivo, do sistema circulatório. Então, esses sistemas trabalhando de maneira mais equilibrada vão transmitir necessariamente mais saúde e, consequentemente, as pessoas vão ter menos dor. Sim. Agora vamos, até para ficar um pouco mais didático, para aquelas pessoas que não têm o Claro, conhecimento. Inclusive pessoas que a gente consegue atingir pessoas que infelizmente não têm condições de ter uma consulta com fisioterapeuta, pessoas que têm condições de ter sim a consulta com claro. fisioterapeuta. Então eu gosto de sempre trazer para todo o universo de pessoas para que consigam entender. Hoje, por exemplo, eu vou trazer, por exemplo, uma hipótese, mas que é real. Nós temos, por exemplo, uma mulher, e eu vi que você tem um trabalho muito focado com as mulheres, e isso é muito interessante. Mas aí nós vamos trazer algumas hipóteses. Por exemplo, nós temos uma mulher que, por algum motivo,
ela, aliás, por algum motivo não, existem vários motivos, e faz com que ela, por exemplo, ande de forma curvada. Sim, Existem motivos que podem vir desde a psicologia, por exemplo, questões psicológicas, claro, timidez, sim, inclusive, por exemplo, um aumento da mama traz peso, isso, dores sem dúvida. e, consequentemente, essa autoestima ela baixa. Sim. Então, existem vários fatores que chegam nesse sentido. Então, qual seria, por exemplo, o princípio para que uma pessoa nessa condição ela possa ter um melhoramento, tanto na autoestima, como na questão das possíveis dores devido a essas relações? Sim, Márcio, assim, excelente colocação. É, eu, depois de tanta experiência, acredito muito seguramente, eu já vi isso acontecer muitas vezes, que a postura influencia todos esses aspectos. Então, é claro que nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida, no dia a dia, principalmente as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres têm uma carga de jornada e, às vezes, é, Ficou mudo. Não estou te ouvindo. Tiago, agora estou ouvindo. Então, voltando, a sua colocação assim foi realmente brilhante e muito bem-vinda. O que eu acredito hoje firmemente é que existe uma relação muito direta entre os aspectos psicoemocionais e todos nós vivemos essa relação hoje em dia. Nós vivemos um mundo muito estressante, né, cheio de influências diversas. Aí, quando a gente fala das mulheres, a gente considera que as mulheres têm uma carga ainda maior, né? Às vezes triplas jornadas, né? Cuidam da casa, dos filhos, do trabalho, e ainda tem a preocupação com a estética, com a elegância. Como você falou, às vezes o busto muito grande, associado a isso tudo, acaba criando esse padrão de curva, né? A gente acaba tendo uma postura um pouco mais curvada para baixo. E isso acaba trazendo uma baixa autoestima, isso acaba trazendo uma sensação de mais fraqueza, uma sensação de mais fragilidade. Essas repercussões são reais. Mas depois de tanto tempo de experiência, eu acredito seguramente que o caminho inverso ele também acontece. E isso a gente tem já inúmeras comprovações científicas de que quando a gente muda a mecânica e quando a gente eleva a postura, a gente tem reações fisiológicas que impulsionam nossa autoestima, que nos deixam mais alerta, que nos deixam mais felizes, mais confiantes. Isso porque quando a gente eleva a postura, e essa é só uma ação mecânica, não é psicológica, não é Uhum. emocional, o nosso sistema nervoso central, ele recebe uma mensagem, ele entende que, ó, alguma coisa vem por aí. Se a postura está elevada, eu tenho que me preparar para gerar repercussões de acordo com essa mecânica. Então, automaticamente, existe uma diminuição do cortisol, que é um neurotransmissor hormonal do estresse, existe um aumento da testosterona, que é um hormônio diretamente relacionado à força e maior disposição, existe uma estimulação da distribuição de oxigênio nas musculaturas, existe uma preparação para o corpo para que nós estejamos mais fortes, mais felizes e, consequentemente, mais autoconfiantes. Então, é um caminho Perfeito. recíproco, né? Sim, eu inclusive estava vendo aqui algumas perguntas e deixa eu ver aqui, a pergunta da Ana Maria Souza. Ela fala, tem algo que podemos fazer em casa para melhorar a postura, seja em casa ou também no consultório? Então, vou responder a pergunta da Ana Maria e complementar com o que você já tinha colocado. Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade de acesso a um profissional fisioterapeuta, ou por falta de conhecimento, ou enfim, por impossibilidade ali da onde mora, ou por uma impossibilidade de questão econômica. Nós temos trabalhado, e ali eu lhe agradeço o espaço também, para transmitir essa informação aqui na internet de uma maneira mais abrangente, para que as pessoas entendam
que é possível sim, é possível mudar a postura, é possível ter mais saúde, é possível ter mais qualidade de vida com mais informação. Então, Ana Maria, existem muitas opções e muitas possibilidades para que a gente se cuide, mesmo em casa, mesmo à distância. Existem alguns Uhum. exercícios que são incríveis, a gente já tem acesso a esses exercícios. A gente está preparando um material também, acho que era surpresa isso, mas vou já dar uns spoilers por aqui. É, que vocês vão poder fazer exercícios simples, mudanças de hábitos simples que já vão ajudar. Mas fica aqui uma dica. Se a gente estiver em pé e se mantiver de pé durante um pouco mais de tempo, a gente acaba fortalecendo grupos musculares que se envolvem diretamente a nossa postura. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito tempo sentado, às vezes, no computador. Fazer Uhum. micropausas de 40 em 40 minutos, 50 em 50 minutos, levantar e caminhar, já é uma mudança de hábito e atitude que vai favorecer o sistema circulatório, o sistema digestivo, estimular uma postura elevada, oxigenar os músculos. Então, isso não é um exercício, é só um hábito e uma atitude. Dar uma levantada e caminhar. E essa caminhada pode ser de 3, 4 minutinhos e pegar uma água e conversar com um colega de trabalho. Isso é só um exemplo. Uhum. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, Trust e contabilidade. Tem como melhorar essa postura curvada? Tem. Obrigado ao pessoal da Trust Contabilidade aí. É a minha contabilidade, hein? O pessoal Ó, muito bom da Trust. Ó, a gente está junto. Forte abraço. Então, a postura curvada é um mal moderno, né? Quando a gente olha para o outro e percebe que o outro está curvado, quando a gente percebe que as pessoas elas têm dificuldade até para se movimentar porque a postura está empurrando elas para baixo, a gente já pensa em procurar uma solução, né? Pensa num sim. fiozinho, ó, que o fiozinho está puxando a sua cabeça para cima, tenha consciência dessa postura e tenta elevar a postura, trabalhando a respiração e trabalhando para que os músculos sempre elevem o corpo. Essa é mais uma dica. Então, assim, dentre as muitas técnicas que nós temos disponíveis, sim, existe uma grande chance de você resolver aí essa postura curvada, elevando a postura. Perfeito. Você falando aí, não tem como. Por isso que você falou, tem que ter. Eu imagino um fiozinho, um fio O assim. exemplo. Porque eu acho que é comum das pessoas. Eu tenho esse problema de que eu me percebo que eu estou assim. E como eu trabalho na frente do computador, é quase Imagina. é difícil. Não é inevitável, é difícil. Porque eu acho que também existe uma questão de mudança de mente, de você entender essas questões que você passa, né? Porque hoje mesmo eu fiz uma pequena mudança lá onde eu trabalho, onde a CPU do meu computador ela ficava assim de lado. Então eu me encaixava no birô e o computador ele fica um pouco mais afastado de mim, porque perto de Sim, mim ficam folhas para eu estar fazendo algum tipo de anotação. No entendi. momento que você vai digitar, você acaba indo um pouco mais para Sim, frente. E aí você fica muito tempo com o corpo curvado. E aí, o que é que eu pensei? Não, peraí, não tá legal, não tá bem. Aí eu mudei um pouco a CPU para que impedisse eu me aproximar muito do birô. Enfim, aí eu não sei nem se eu fiz certo, porque eu não sou profissional, mas foi uma estratégia que eu encontrei claro, é para não me aproximar sempre muito, positiva. não me debruçar muito. Então, para realmente me forçar a ficar para trás e automaticamente eu ficar com a postura um pouco mais elevada. Eu acho que vai dar certo. Que bom. Mas essas estratégias são sempre muito positivas. A gente tem que ter consciência do quão a postura influencia o nosso dia a dia. Às vezes a posição do computador pode gerar uma dor e uma tensão que prejudica a qualidade de vida do final de semana, do final do dia. Às vezes a gente dorme mal porque a gente está com tanta tensão por conta dessa má postura ao longo do dia que a gente acaba não descansando. Ó, eu vou combinar uma coisa com você, fora do script. Tá. A gente consegue fazer uma avaliação à distância. A gente consegue hoje, com a tecnologia, medir todos os ângulos e mensurações desses equipamentos laborais. Então,
a que distância o seu computador deve estar do seu corpo, da sua visão, a que distância o mouse, a que distância a cadeira. Aí depois a gente se comunica, você faz uma fotozinha simples e a gente avalia tudo. E aí a gente pode lhe dar algumas dicas ou avaliar se essa sua mudança já foi suficiente aí para melhorar sua postura e qualidade de vida. Valeu, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui. A Sol Garcia. Muito obrigado, Sol, por estar aqui presente. Qual a indicação quanto ao uso de mochilas escolares pelas crianças e adolescentes? É interessante essa pergunta, porque hoje, apesar que mudou muito, eu acho, mas antigamente a gente, né, na época de escola, a gente usava muito livro. Hoje, com a tecnologia, tablet, tal, não sei o quê, mas ainda assim, existem escolas que utilizam módulo, escolas públicas que são bastante livros, e o aluno ele acaba carregando nas costas esse peso. Então, qual seria essa indicação quanto ao uso de mochilas escolares? E aí, excelente pergunta. Beijo, Sol. Sol é minha cunhadinha, cantora excelente, viu? Das melhores. Está numa breve pausa aí. Sol, voltar a cantar, né? Bora. Então, essa é a nossa preocupação. Sol tem, na última conta que eu fiz, ela e Douglas tinham 4 filhos. Se eu errei, ela vai me dar uma bronca depois. É, então, essa é a preocupação de todos nós que somos pais. Porque desde muito cedo as crianças têm a obrigação de levar o material para a escola. E fica naquela discussão: qual é o peso ideal, qual é a mochila ideal. A mochila que nós recomendamos até os 6, 7, 8 anos é uma mochila de rodinha. Por quê? Porque não coloca peso na coluna vertebral, que ainda está em desenvolvimento, para músculos que ainda estão em desenvolvimento. Perfeito. Mas aí, a partir de determinada idade, a gente tem um conflito em casa, que é o que nós passamos agora com os nossos filhos. Não, não quero mais as mochilas de rodinha, porque, né, é É mico isso chegar com aí. mochila de rodinha. Né? O ideal é que a gente não coloque mais do que 10% do peso corporal numa mochila. 10% já seria muito. E que a mochila Entendi. esteja muito bem acomodada nas costas. Então, a moda de usar as mochilas de um lado só vai fazer com que o corpo fique desalinhado. A mochila tem Certo. que estar nos 2 ombros. Quando se usa a mochila, a meninada, principalmente os adolescentes, gostam de usar a mochila lá atrás, a mochila super caída. Então, isso Isso. também não é bom. A mochila é um equipamento que foi feito para ficar bem apoiado na coluna dorsal, ou seja, ela tem que estar um pouquinho mais alta para que as musculaturas mais fortes da coluna dorsal sustentem melhor o peso e a gente não incline para frente, gerando assim uma má postura. Então, a dica é mochila de rodinha o máximo possível para que o peso não vá para a coluna. Quando não for possível, que a mochila seja usada, ó, nos 2 ombros, presa e ajustada à coluna dorsal, que é a parte média ali das costas, e sem muito peso, claro, né? Aí Uhum. essa medida tem que ser controlada pelos pais. Entendi. E aí a gente vai para uma outra questão. A gente falou das crianças, mas aí nós temos os adultos, os jovens que vão para a faculdade. E aí chega na faculdade, normalmente já querem abrir mão das mochilas também, né? Porque quando era criança era mochila de rodinha, aí ficou adolescente é mochila nas costas. Ficou adulto, já não está afim de levar mochila nas costas, porque já não está legal. Aí tem agora aquela mochila que é de lado, que é a mochila estilo carteiro. Tá. E aí você citou sobre um problema das crianças que às vezes, ou dos adolescentes, que utiliza a mochila só de um lado. Mas aí nós temos esse modelo que é muito utilizado pelo pessoal de faculdade, universidades, Sim, que é a sim. mochila estilo carteiro. Que é legal também, é super estiloso, né? Mas assim, para a coluna também não é o ideal. Se não tiver muito Não é? peso, ok, dá para usar a mochila aqui, ó, transpassando o tórax e a coluna dorsal. Mas toda mochila e bolsa tipo carteiro tem também aquela alçazinha. Ela pode ser usada tipo valise, quando a gente segura aqui, ó, com o peso sustentando no braço. Então, se tiver muito pesado, deve ser segurada assim, como modelo valise. Se não, Entendi. pode acontecer da gente fazer aqui uma alteraçãozinha da postura. Se não Uhum. for possível, porque o trajeto é longo para chegar na faculdade, aí se conscientizar da postura,
usar um tempo de um lado, um tempo do outro, para que pelo menos esse peso vá se equilibrando aí dos dois lados. Perfeito. A Adriana Carvalho, ela fez uma pergunta aqui. Qual o melhor exercício para manter a musculatura responsável pela postura? Perfeita essa pergunta. Então, Márcio, você consegue repetir que deu uma pausa aqui para mim, que você ficou congelado. Adriana Carvalho, tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Ela perguntou: qual o melhor exercício para manter a musculatura responsável pela postura? Adriano, um beijo. Excelente pergunta. Eu acho que essa discussão tem que ser colocada cotidianamente para todos nós. Então, a gente tem opções diversas. A gente tem, felizmente, aí uma variedade enorme de modalidades de atividades físicas. Mas nada substitui o fortalecimento direto dos músculos. Então, eu diria que a melhor opção é musculação. Essa musculação que é feita em academias, que tem um objetivo fitness, um objetivo estético, ela pode ser direcionada também para a postura, para a melhor adequação de músculos e articulações, claro que sem exageros. A gente tem ali, ó, do lado da musculação, como uma excelente opção, o Pilates. O Pilates flexibiliza as musculaturas, trabalha alongamentos e trabalha a correção postural com um profissional, um instrutor bem próximo, né? Essa é uma diferença aí para a musculação. Então eu diria que Sim. hoje a musculação para fortalecer grupos musculares aí que estão envolvidos a postura. Hoje a ciência já nos demonstra isso muito claramente. Quanto mais músculos, mais jovem o nosso corpo é. A gente não está falando de volume muscular, de tonicidade, né? A gente não precisa ser grandão e musculoso, mas o músculo tem que ter ali uma força para sustentar a nossa postura elevada. E o Pilates fortalecendo e flexibilizando também, porque o alongamento é essencial devido a tanta tensão que nós carregamos aí nessa vida cotidiana que nós temos. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Emerson. Eu acredito que ele seja profissional da fisioterapia. Para uma senhora com dificuldade de locomoção, qual a quantidade de horas que ela deve ter com um profissional de fisioterapia? Oi, Emerson, tudo bem? E aí, espero que você seja colega, muito sucesso aí nos seus atendimentos. Então, sem saber do quadro, a gente não consegue mensurar o tempo adequado, mas um estímulo de 30 a 40 minutos, 2, 3 vezes por semana, já é suficiente para a gente ativar grupos musculares. Se ela não tiver essa capacidade ainda de locomoção, que isso seja trabalhado, porque estar sentado, estar de pé é muito importante para que todos os sistemas de saúde trabalhem bem, sistema circulatório, digestivo, respiratório. Então, esse trabalho de fisioterapia, de reabilitação, ele é fundamental e muito importante para essa turma aí que está acamada ou que está passando muito tempo sentada. Sucesso aí, Emerson. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é da Ana Maria também sobre a questão do uso do celular. E é muito importante porque a gente está vivendo uma geração onde a criança, ela parece que já está nascendo com o celular na mão. É incrível. Eu fico... Gente, eu estou no meio a meio. Eu não sou nem velho, nem também muito novo. Então eu consegui pegar essa transição, de quando não se tinha internet, quando o celular era aqueles tijolos, e peguei essa transição agora que o celular diminuiu, ou todo mundo tem acesso, e a criança ela nasce com o celular já na mão. E aí o que acontece? Automaticamente tende a ter aquela curvatura, né? E inclusive, eu não sei se o senhor viu, mas há um tempo atrás eu vi uma postagem no Instagram, enfim, e eu acho que, não sei se saiu também na rede nacional, numa TV, que foi justamente os riscos da má postura. Aí uma das coisas que se falava era que, posteriormente, enfim, a evolução humana teria uma marca devido ao headset, né, devido aos fones de ouvido que a garotada tudo jogando, e eles teriam
um, uma, uma mudança aqui nessa parte da cervical, né? Que era jogada para frente, devido ao uso excessivo de celular e computadores, enfim, jogos, essas coisas. O senhor acredita que é possível e tem relação? Sim, o celular hoje infelizmente, infelizmente, né, um instrumento que está nas nossas vidas quase que para alguns 24 horas, né? E para Uhum, crianças, jovens e adolescentes existe uma grande discussão, inclusive do ponto de vista cognitivo, da evolução cognitiva, a exposição de telas é, como sendo ali, né, uma estimulação que altere a atenção, a cognição, a inteligência. Mas, enfim, né, esse não é o meu objeto de estudo. Do ponto de certo. vista da mecânica e da postura, a gente tem que se preocupar, sim, com o tempo de exposição de tela, porque segurar o celular é uma ação mecânica que sobrecarrega músculos específicos. E essas musculaturas, elas podem inflamar, elas podem alterar a mecânica normal da coluna vertebral, elas podem gerar processos inflamatórios. A gente tem uma condição que hoje é muito falada, né? Algumas pessoas gostam do termo, outras usam outro tipo de termo, que é o pescoço de texto. Pescoço de texto se refere à posição que nós ficamos no celular, que é, por exemplo, essa aqui, ó, segurando o celular para baixo e olhando para baixo, a gente gera uma sobrecarga nessas musculaturas posteriores e uma sobrecarga principalmente nos discos intervertebrais, que são estruturas que ficam ali entre as nossas vértebras, as unidades articulares da coluna vertebral, que funcionam como amortecedores. Então, desde muito cedo, se as crianças e jovens mantiverem essa postura, vão sobrecarregar esses discos e no futuro vão correr riscos maiores de terem condições como hérnias de disco, discopatias degenerativas. É por isso que a gente Uhum. deve combater muito fortemente essa mecânica. Então, o ideal é segurar o celular na altura dos olhos. Alguns vão dizer que essa postura é um pouco estranha, mas é só porque não é um hábito ainda adquirido. Porque quando a gente tem isso como um hábito, a gente acaba trabalhando outros grupos musculares e fica muito confortável a gente admitir essa postura. E hoje, usando a tecnologia, né? Por exemplo, eu estou usando o celular para falar com você e ele está aqui é, presinho no suporte, ele está com um tripé. Isso também é uma estratégia que é muito bem-vinda. Entendi. Inclusive, eu gostaria até de perguntar, o senhor está em pé ou sentado? Eu estou sentado Ah, porque tá. acho que a gente já passa muito tempo falando. Não, mas incrível, porque eu imaginei que se eu tivesse em pé. É. É, Mas você sabe que ou hoje a seja, gente hoje a gente estimula muito que as pessoas elas procurem posturas diversas. E já existem muitas empresas, inclusive no mundo, que estimulam que as pessoas trabalhem de pé. Eu, por exemplo, trabalho de pé e passo acho que 80% do meu tempo de trabalho de pé. Mas isso é porque a minha profissão permite. sim. Mas eu não sei se você já viu, para você que trabalha com computador, as stand desks, que são mesas próprias para você trabalhar de pé. É super interessante esse conceito, é para que a gente Uhum. tenha essa mudança e quebra de paradigma, né? Porque estar sentado muito tempo também pode ser muito prejudicial à saúde. Perfeito. Inclusive, foi até uma pergunta aqui do Enquadrados, justamente falando sobre as stand decks, se dão realmente resultado para a melhora da postura. E aí o senhor já respondeu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente repassar. O pessoal perguntando muito sobre celular. Aqui, ó, para quem. Muito boa essa pergunta. Para quem dirige, deixa eu ver, pergunta do Douglas Oliveira. Ele fala: para quem dirige por longo tempo, tem alguma posição mais adequada do banco? Excelente pergunta, porque nós temos uma grande parcela de pessoas que trabalham, né, dirigindo, enfim, e pode realmente sofrer de algumas questões. Inclusive, e aí eu volto a falar sobre nosso tema base, né, que é a postura e a autoestima. Quando você, aí um exemplo muito claro, quando você chega com o seu carro, né, com uma postura diferente, é incrível como
passa várias versões de si mesmo, né? Quando você Sem chega dúvida. num carro, é um exemplo claro. Você chega com um carro, banco mais rebaixado, mais para trás, já parece aquele cara, vamos dizer assim, um rapper americano, daqueles clipes, né? E aí já vem um outro cara com um banco mais elevado, você diz, opa, parece uma pessoa mais séria, uma pessoa mais Sim. concentrada. Então é importante essa pergunta aí, por exemplo, qual seria a melhor forma, existe uma melhor forma de você ajustar esse banco para melhorar a sua postura e, consequentemente, reduzir dores, enfim, lhe dar essa autoestima que tanto a gente fala. Doug, um abraço, irmão. Obrigado pela pergunta. Então, a postura diz muito ao nosso respeito, né? A colocação do corpo no espaço, ela transmite uma informação para o outro que é muito importante, que pode ser uma informação de poder, de segurança, mas pode ser uma informação também de fragilidade, enfim, de desconfiança, desorganização, assim como você falou. Eu tenho uma história Uhum. interessantíssima antes de responder a pergunta. É, eu tenho um paciente que resolveu trocar de carro e ele, o sonho da vida dele era ter um carro mais esportivo e ele fez um investimento, né? Um carro super esportivo daqueles, mas o carro era muito baixo. E ele chega no meu consultório e fala, Thiago, por favor, você precisa me ajudar. Eu tenho o carro dos sonhos, mas eu não consigo dirigir porque ele mal conseguia entrar no carro. Era uma questão Nossa. mecânica de postura. Ele não pensou sobre isso, ele era muito alto e para entrar no carro ele tinha que se abaixar e para dirigir ele tinha que ficar muito curvado. A nossa Uhum. solução foi trabalhar a postura e trabalhar no carro. Eu ia no carro, a gente fez o ajuste todo do carro, do banco, para que ele se sentisse confortável, para que ele tivesse uma postura que ele conseguisse, claro, né, usufruir ali daquele sonho dele e do brinquedo que ele tinha comprado, sem sofrer de dores e sem ter uma condição de postura que gerasse inflamação ou qualquer outra condição adversa. Uhum. Então, para os carros hoje, os carros mais novos e mais modernos já vêm com muitos ajustes para o banco. O ideal é que a gente tenha um apoio da coluna lombar, que é essa parte mais baixa da coluna, ali já quase perto do bumbum, que essa parte esteja bem acomodada, que o espaldar do banco, que é aquele encosto, não esteja muito inclinado para trás, nem muito inclinado para frente, que ele esteja numa posição média. E que os braços eles fiquem numa semiflexão. Então não adianta a gente dirigir com o braço muito esticado, porque a gente vai gerar tensão nos ombros e no trapézio. Não adianta a gente Uhum. dirigir com o braço muito flexionado, porque a gente também vai gerar tensão nessa cadeia posterior. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Para quem não tem a oportunidade de ter tantos ajustes no carro, a gente consegue fazer com alguns suportes. Tem umas almofadas que a gente compra, não são acessórios muito caros, que a gente consegue apoiar a coluna lombar, a gente consegue apoiar, inclusive, o braço em alguns modelos de automóveis. Então, esses apoios são importantes. Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Bucos. Peraí, gente, para eu não falar besteira aqui. Bucosqueando. Não sei se essa é a pronúncia, mas aí ele fala o seguinte: cuidar da postura ajuda a melhorar dores no joelho. Existe relação? Então, existe uma relação muito direta, né? O nosso joelho ali é a principal articulação de sustentação e movimento do nosso corpo, Uhum. né? É por isso que ele é muito lesionado em esportes diversos, como futebol, por exemplo, né? Ele sustenta uma carga muito grande no nosso tronco superior. Então, imagine o seguinte, né? Eu vou pedir para vocês em casa, se vocês puderem fazer um teste depois, pega um peso qualquer da casa de vocês, por exemplo, um saquinho desse de feijão de 1 quilo. Se você segura o saco com ele com o braço para baixo, você tem uma percepção do peso. Se você vai levantando o braço, ó, você vai perceber que esse mesmo 1 quilo vai começar a ficar mais pesado. Não é que a massa enfim, do saquinho vai aumentar, não é o peso que aumenta, mas a ação da gravidade sobre o braço, sobre o músculo e sobre o saquinho de feijão, empurrando ele para baixo, vai fazer com que a percepção do peso aumente. Acontece da mesma Uhum. maneira com a nossa postura. Então, se eu tenho uma postura elevada, eu tenho tudo equilibrado. Os meus joelhos recebem um corpo equilibrado, a cabeça equilibrada sobre os ombros, equilibrada sobre a coluna dorsal, lombar, quadril e joelho. Se eu tenho uma postura inclinada,
esse equilíbrio vai por água abaixo. Então, a ação da gravidade me empurrando para baixo o dia todo vai sobrecarregar os joelhos e, consequentemente, a gente vai ter aquelas condições que muitos conhecem. Artrose, condromalácia fêmuro-patelar, sobrecarga dos meniscos, tendinites infrapatelares, que aí já é o final do processo, né? Que já é a patologia, a inflamação em si. Então, cuide da postura para não sobrecarregar o seu joelho. Fica aqui a dica. É verdade. A Maite Charlotte, ela faz a seguinte pergunta: há algo que podemos fazer em casa para melhorar a postura e, consequentemente, elevar essa autoestima? Por exemplo, porque, vamos lá, vamos pensar no dia a dia de uma dona de casa. A dona de casa, vamos pensar primeiro naquela dona de casa que não trabalha. O trabalho dela, né, não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa. Tem Então, muito trabalho. ela, né, é importante, é diferente, né? Ela não trabalha fora, mas ela trabalha dentro de casa. Então, ela inicia o dia, às vezes, muito cedo. E uma das coisas que eu acho que eu, particularmente, às vezes eu me pego fazendo isso, é me levantar muito rápido. Eu me levanto muito rápido. E talvez isso pode, bom, quem tem algum tipo de dor ou coisa do tipo, se tem alguma relação com a postura, então o senhor depois pode até explicar sobre isso. Então, assim, ela levanta muitas vezes muito cedo, vai preparar o café da manhã. Gente, eu estava observando, Tiago, a altura do fogão é muito baixa. É, é, eu, eu fico, tô ficando, porque a impressão que eu tenho é que os fogões estão diminuindo de tamanho. É diferente quando você tem uma cozinha planejada, onde você tem um Claro. cooktop, então você põe numa altura que você quer. Mas a grande massa, a grande maioria das pessoas, ela compra o fogão nas lojas, né? O fogão que já está lá prontinho, Sim, bonitinho. sim. Só que ele é muito baixo. Então ela vai lá para o fogão, que de certa forma é baixo. Às vezes a pia, que é muito importante, né? É saber qual é a altura ideal para que o pedreiro coloque a pia, para que a dona de casa ela tenha uma postura mais elevada, por exemplo. Então, qual seria o dia a dia para Então, essa mulher? a gente consegue mensurar tudo isso hoje, mas é como você falou, infelizmente, a gente às vezes não encontra essa personalização, porque é tudo muito padronizado, né? A gente já encontra em casa a pia naquela altura, o fogão naquela altura. Eu já visitei muitas casas que estrategicamente elevaram o fogão colocando ali, às vezes, uma latinha de leite cheia, botam uma terra dentro, um cimento, aí sobe um pouquinho o fogão, Uhum, ou até já vendem uns pezinhos prontos para elevar, uhum, mas às vezes isso não é possível. Mas é como você falou, o nosso dia a dia é muito rápido, é muito veloz, a gente parece que já acorda atrasado e já acorda correndo. A principal dica e talvez a principal mensagem que a gente deva transmitir para todas as pessoas que estão nos ouvindo é que nós precisamos parar um pouquinho, respirar e nos enxergar e nos observar. Então, o primeiro exercício que eu recomendo que as pessoas façam é, ao acordar, que vão para frente do espelho no seu banheiro e se enxerguem. Observem o seu corpo. Observem se os ombros estão alinhados, se a cabeça está alinhada. Observe se o tórax, o abdômen estão bem posicionados. Você pode se olhar de frente, você pode se olhar de lado. E a depender do que você perceba, fazer um exercíciozinho muito simples. É levar a postura. O que é levar a postura? Tentar levar o seu corpo para cima. Essa atitude, que pode parecer muito boba e é muito rápida, já vai transmitir uma informação para o seu sistema nervoso central e para as suas musculaturas de que existe uma possibilidade de posicionamento que é mais vantajosa do ponto de vista energética, que é mais vantajosa do ponto de vista psicoemocional, que vai trazer mais autoestima, que vai melhorar a respiração. Essa atitude, ela não dura mais do que, vamos lá, se você demorar fazendo o exercício, você vai usar 5 minutos no seu dia. Mas você pode usar um uhum, minuto, dois, é só se observar e tentar elevar a sua postura. Né? Você pode usar a estratégia do fiozinho puxando na cabeça. Ó. Imagina que tem um fiozinho lá no teto, respira um pouquinho. Então, a celeridade que você tem
o exemplo que você deu para acordar, você quebra um pouquinho, analisando o seu corpo, percebendo como a sua postura está colocada e Uhum. conscientemente tentando ali corrigir. Só esse exercício já vai trazer um benefício muito grande para o resto do seu dia. Tentem aí depois, se comuniquem com a gente e digam se não foi uma mudança muito positiva. Perfeito, maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Já a gente está finalizando essa live, que já. Nossa, eu te agradeço mais uma vez, Tiago. E é isso, eu que agradeço. Antes de eu fazer até aqui uma pergunta, eu até coloquei no nossos stories, ainda para chamar mais a atenção do pessoal, porque algumas pessoas poderiam não te conhecer, o Brasil é muito grande, Sem e, dúvida. e até coloquei um corte de um vídeo que você publicou sobre o trabalho que você faz junto com a Ivete Sangalo, a banda dela e demais outros artistas, cantores, enfim. Mas eu vi um vídeo que você, inclusive, deixou lá fixado, que é um vídeo do Carnaval agora de 2024. E esse trabalho que você faz com artistas, né, que passam horas, né, quando a gente fala de Carnaval, ela passa horas no trio elétrico, cantando, pulando, dançando, enfim. E que muitas das vezes ela não percebe o tempo, que a hora passou, e, enfim, e aí a postura, talvez, ela já deu uma decaída devido ao tempo que já está ali naquela euforia. E qual é o teu trabalho naquele momento? Que eu vi que você vai fazendo aquelas massagens, enfim, utilizando algumas técnicas para ir melhorando. Então, Márcio, felizmente a gente tem essa possibilidade de dar o suporte a esses artistas e transmitir Uhum, para eles o bem-estar físico, da correção, da mecânica e da postura. A gente considera que eles são verdadeiros super atletas, né? Porque são horas e horas ali de show, uhum, entretendo ali um público que é uma multidão. E o objetivo deles é estar bem, estar felizes, alegres e transmitindo ali toda aquela alegria para aquelas pessoas. O trabalho é de manutenção, é preservação da mecânica, da postura, adequação ali daquelas movimentações. Mas o que eu gostaria de transmitir a todos é que assim, não é um trabalho diferente do trabalho que a gente deveria fazer com uma dona de casa, que passa horas e horas cuidando da própria casa, porque passa horas e horas de pé, porque, né, varre ali a casa toda, faz uma faxina. Enfim, a gente sabe que é um trabalho fisicamente também muito extenuante. Não é diferente uhum, do trabalho de um professor que trabalha horas e horas dando aula. Eu tenho alguns pacientes professores que dão 5 horas de aula verdade. seguida, por exemplo. Não é diferente de um trabalho de uma pessoa que, assim como você, passa horas e horas sentado no computador, que é um trabalho muito extenuante também. Quer dizer, você digitar Uhum, ali e estar atento à tela, estar atento às informações que chegam para você e transmitir, gera tensão das musculaturas. Então, assim como o trabalho que a gente faz em cima do trio, com aqueles artistas, né, para transmitir ali aquele mundo de gente, alegria, a gente faz com tantos e tantos outros profissionais para transmitir saúde através da postura elevada, através do equilíbrio é, do corpo, né? Porque o que a gente uhum, acredita, e eu falo isso com muita propriedade, já são mais de 20 anos trabalhando aí nessa área, é que se a postura ela estiver equilibrada, se a postura estiver elevada, toda a saúde vai ser beneficiada. Quando a gente fala de saúde, a gente fala diretamente de autoestima, né? Porque se você. O que é saúde? Saúde é o bem-estar físico e mental. Saúde é você sentir-se bem com você mesmo. Então significa você ter autoestima, você ter possibilidade de cantar, enfrentar uma multidão que está ali te esperando, que são seus fãs. É você ter a possibilidade de sentar no seu computador e trabalhar horas e horas ali para entregar às pessoas que esperam o seu trabalho. É a possibilidade de você se apresentar numa palestra, numa aula e ter a segurança de transmitir informação, né? Sem sentir dor, de uma maneira desenvolta, porque a postura está lhe oferecendo essa possibilidade. Né? Entregar uhum, uma postura elevada significa entregar qualidade de vida, saúde, segurança, energia e uma vida mais plena, sem dúvida nenhuma. Então, quando vocês veem um artista como Ivete Sangalo ali no trio, é, imaginem que tem um investimento ali numa postura, num equilíbrio,
da mecânica, com exercícios, com atividades físicas, com uma boa alimentação, um contexto todo que vai favorecer a saúde, mas sim com a preocupação em manter a postura sempre elevada. Maravilhoso. E aí, falando sobre artista e sobre mulher, não é inevitável não falar sobre o salto alto. Por quê? Primeiro, eu não sei se estou errado, mas uma mulher de salto, ela muda a postura. Ah, completamente. Ela muda a postura. E automaticamente ela se sente com autoestima mais elevada, porque ela está de salto alto, ela está com uma postura muito mais elevada. E isso faz com que ela mude completamente, Ah, como sem você dúvida. falou, prepara a mente, né? Só que aí nós temos um outro problema, que algumas mulheres, elas têm dores após o uso contínuo de salto alto. Existe, ah, tipo, o tamanho mais adequado ou menos prejudicial? Ou existe, Márcio, é interessante que a mulher utilize até X horas de salto. O que seria mais indicado? Então, primeiro que eu não sou contra salto alto. Né? Minha mulher que deve estar me escutando sabe que eu não sou contra. Ela fica até super feliz. Quando ela usa o salto, dá um empoderamento, né? E ela acha Isso. que ela fica mais alta que eu, mas ela não fica mais alta que eu. É só a sensação. Porque a sensação de altura e a altura real são diferentes, né? Mas esse Uhum. empoderamento, né, isso acontece com todas as mulheres, realmente dá uma sensação de força, de poder. É por isso que eu entendo perfeitamente a utilização do salto alto. Não existe a altura ideal, né? A gente sugere e recomenda até uma altura média de 3 a 4 centímetros, que é funcional, que vai transmitir segurança, poder, elegância, mas não vai gerar tanta sobrecarga que possa desenvolver ali uma inflamação, uma dor. Mas tudo, né, depende do equilíbrio. O salto precisa ser usado com parcimônia e equilíbrio. Hoje já é muito comum as mulheres usarem saltos, porque ali tem um momento social que pede essa elegância, né? E levarem outro calçado ali dentro da bolsa, ou escondidinho no carro, ou até em algumas festas, isso é muito comum por aqui, oferecerem sandálias para que as mulheres vão dançar e curtir as festas, né? Sem que precisem ficar muito tempo nos saltos altos. Então a dica é essa: não passar muito tempo, né, nos saltos e que os saltos tenham ali é, uma boa estabilidade. Então, quanto mais fininho o salto, mais instabilidade ele vai gerar, menos tempo ele deve ser usado. Quanto mais alto, mais instabilidade ele vai gerar, menos tempo ele deve ser usado. Então, se o salto for entre 3 e 4 centímetros, mais larguinho, gera estabilidade, aí elas podem ficar um pouco mais de tempo com o salto. Tudo vai depender dessa percepção. O que eu recomendo é que as pessoas não sofram, né? Que usem com parcimônia. Hoje já tem tênis elegantíssimos que as mulheres usam, os homens usam, elevam a postura, protegem os pés e deixam. Eu estou convencendo o Carol, por exemplo, a trocar os saltos por Carol, nossa assessora, a trocar os saltos dela por tênis. Minha mulher eu não convenci Uhum. ainda não, mas eu convencerei. Gente, a gente já está perto de finalizar. Tem algumas outras perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Inclusive, tem uma pessoa que perguntou qual era o Instagram, o arroba do doutor Tiago. Gente, é o nome do doutor, Tiago Franco Freire. Gente, meu Instagram Fácil. é Thiago Franco Freire. Thiago com TH, por favor. Thiago Franco Freire. Eu devia ter dito isso antes. Eu vou tomar uma bronca que eu não disse, porque as pessoas ficam me procurando e não acham. Thiago Franco Freire. Vão lá no Instagram, tem muitas dicas interessantes, tem muitos vídeos interessantes. Façam perguntas por lá que a gente vai se falando, tá? Isso. Tem uma pergunta aqui que já mais de uma pessoa fez, só para a gente finalizar, doutor, por gentileza. É justamente essa questão de ir em casa, o que é que pode fazer para melhorar a postura, qual atividade que ela pode fazer dentro de casa. Existe alguma forma de tentar melhorar essa postura? A pessoa que não tem, por exemplo, acesso à academia, ou às vezes não tem tempo, não tem como estar em Pilates, enfim, mas dentro de casa, o que poderia ser feito?
Então, gente, é difícil eu falar aqui para vocês sem dar exemplos, mas existem muitos exercícios que podem ser feitos de casa para melhorar a postura. A gente vai lançar dentro em breve, fiquem de olho lá no Instagram, uma sériezinha que vai ajudar muito a vocês. Fiquem de olho, aguardem, que nos próximos dias a gente vai lançar aí uma boa ajuda para vocês que estão procurando melhorar a postura, melhorar a qualidade de vida, ter mais autoestima através de um melhor posicionamento corporal, através de uma postura elevada. Então fiquem de olho lá, que vocês com certeza vão ter excelentes dicas e vão melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Perfeito. Pessoal, quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Para quem ainda não conhece o profissional Dr. Tiago Franco Freire, após a live já acessa o arroba dele, tem dicas excelentes, tem agora essa nova série aí de vídeos que o senhor tem postado, inclusive a Evilane, né, do nosso podcast, a minha irmã e Ela parceira de fez podcast, um ela depoimento tão bacana. fez um depoimento e, inclusive, ela não está presente, ela está simplesmente em Maragogi. O senhor conhece Maragogi? Coisa boa, é? Não conheço não, mas a gente aceita convites. Vou falar Pronto. com Tati Então, quando Garcia, vocês minha quiserem, senhora, que a gente vai dentro em breve conhecer. pronto, conheçam. Maceió é lindo. Enfim, tudo é lindo. Maragogi é uma cidade aqui próxima, turística, conhecida como o Caribe brasileiro. Então, quem Olha, já conhece sabe que é maravilhoso. Ela foi dar uma descansada por lá, mas mandou um abraço para o senhor. Enfim, eu quero te agradecer mais uma vez. Lembrar o pessoal que a live ela vai estar em nosso canal no YouTube. Então, quem não segue a gente, por gentileza, segue, é importante. E se inscreve no canal do YouTube. Nós estamos precisando elevar esses números, porque a gente entende que quanto mais pessoas se inscrevem, dá like, o YouTube ele entrega mais para outras pessoas. O nosso intuito é levar informação para todo mundo. E é informação informação privilegiada, uma informação que normalmente a gente não tem. E quando a gente consegue entrar em contato com um ser humano incrível, que é o Dr. Tiago, a gente fica feliz, fica de coração maravilhado, porque a gente sabe do profissional que ele é, o profissional gabaritado que é, e pegou parte do seu tempo para obrigado pela conversar com a gentileza. gente. Eu te agradeço muito de coração. Márcio, eu desejo muito sucesso a você e a sua irmã nessa empreitada aí. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de vocês, agradeço muito a ela pelo depoimento que ela nos deu sobre postura, comunicação, foi muito bacana. Com certeza vocês serão aí e terão muito sucesso, né? E parabéns, entregar esse tipo de informação, eu acho que vale sempre muito a pena. É isso que a nossa sociedade está precisando, informações de qualidade para promoção de saúde, qualidade de vida e que a gente tenha mais autoestima, postura elevada e com certeza vivemos todos melhor, né? É isso que a gente precisa. Então, parabéns, a gente está junto. Obrigado pelo convite e estarei sempre aqui. Gente, vão lá no Com Instagram, certeza. curtam lá os vídeos também, perguntem por lá, tem muita coisa interessante e aguardem que teremos surpresas aí dentro de muito pouco tempo, tá? Verdade. Inclusive, o senhor falou sobre um spoilerzinho, mas esse spoiler vai poder ser contado ou não? Então, eu não sei se pode ser contado, mas eu acho que eu já falei demais até. A gente tá preparando um material aí, porque assim, recebemos sempre muitas perguntas e questionamentos, exatamente como a gente recebeu hoje. O que nós podemos fazer em casa para melhorar a postura, para ter uma postura elevada, para melhorar a autoestima, para melhorar esse contexto de saúde através da mecânica e postura. Então, a gente está trabalhando um projeto muito bacana, exatamente para entregar isso às pessoas, né? Foi feito com muito carinho, está sendo muito bem planejado para que as pessoas também recebam um material de qualidade e funcional, né? Que elas peguem aquilo e realmente tenham a possibilidade de transformar as suas vidas, assim como muitas pessoas já transformaram através da postura elevada. Perfeito. Deixo aqui aberto o espaço para o senhor. Quando der o pontapé no projeto, fala com a gente divulga. Nosso interesse é mútuo, realmente levar informação. Que bom, Tá? agradeço Então, eu te muito a agradeço vocês. de coração.
Forte abraço para o senhor, para sua esposa, os filhos, enfim, toda a sua família. Valeu. Dá tempo de você ir para Maragogi, não, né? Sua irmã foi e te deixou aí Não, no trabalho. Ok. Aí o próximo pois nosso final é. de semana é feriado. Aí você vai e ela fica trabalhando. Gente, ó, Pois é, beijão. Obrigado pela vou arrumar oportunidade. alguma coisa para ela. E a todo mundo que nos acompanhou por aqui, muito obrigado. A gente sabe que o sabadão está acontecendo. Aqui a gente está com um sábado lindo de sol. Então vamos aproveitar aí o fim de semana também. Gente, obrigado. Forte Verdade. abraço. Obrigado, forte abraço, até mais. É.